Olá pessoal, mais uma vez sobre essa polêmica, e polêmica entre aspas, né? Sobre a questão da eficiência ou não da elevação pélvica. E peguei a professora Franciele aqui, que acabou de sair de uma live. Ela é professora aqui da pós-graduação Saúde da Saúde da Mulher, Mulher, lá André do Albuquerque. André Albuquerque. E vamos aproveitar a palavra dela aqui, porque também eu até coloquei o link lá no stories do meu Instagram, uma publicação do, do professor Léo, que traz mais um estudo comprovando a eficiência da elevação pélvica, desta vez de 2023. Franciele, o que foi comentado aí na sua live sobre o polêmico exercício? Bom, quando a gente pega as metodologias que foram feitos, os estudos, né, e esses estudos que estão sendo polêmicos, a gente vê muitos erros metodológicos, né? Quando comparado o agachamento com a elevação pélvica, foi colocado a mesma carga na elevação pélvica quanto na mesma carga no agachamento. E aí eu te pergunto, É relativo, né? é relativo, suas alunas, elas conseguem erguer a maior carga onde? No agachamento livre ou na elevação pélvica? Na elevação pélvica. Então teria que ser, né, a porcentagem de cada exercício. Já começa o erro por aí, né? Então, E com relação a isso, Franciele, nós temos um sistema de alavanca que trabalha. Até na postagem anterior eu fiz um esquema, dividi em dois sistemas, porque são dois eixos, né? O eixo da articulação do seu joelho e o eixo da região posterior superior do seu tórax, que trabalham em separado, né? Eu até anunciei que seria uma força paradoxal. Se você tem dúvida, eu mesmo fiz a análise vetorial do movimento para aqueles que acham que não há torque, né? Então falta um pouco mais de estudo em engenharia nesse caso, né? Óbvio que o torque existe, né? E esses estudos comparacionais, eles têm vieses terríveis, né? E, obviamente, falhas metodológicas. Mas, sem contar essas discussões que retratam metodologias e comparações até bizarras, eu acredito o seguinte, Flávio. Quando eu quis aprender sobre bodybuilding, acidentalmente ou não, eu fui parar na década de 90, no início da década de 90, no interior de uma academia onde existia o melhor fisiculturista da época, o melhor do mundo, o melhor do mundo. Né? Eu falei, então ali que eu acho que eu vou ter que alguma coisa de útil para aprender a respeito de fisiculturismo. Então eu fui buscar a atividade daquele que era o melhor. Bem, surgiu sob a batuta do meu amigo o Gustavo, lá da Perros, do Rio de Janeiro, uma categoria chamada Wellness. Na época até me consultou, falou, o que você acha dessa categoria e tal? Garotona, gostosona da praia e tal. E surgiu a categoria Wellness. Você como árbitra de fisiculturismo também, arbitrou vários campeonatos. Qual foi a evolução nos critérios de arbitragem da categoria Wellness? bom, quando a categoria Wellness ela passou para ser profissional, porque antigamente era somente uma categoria amadora, aqui brasileira, os árbitros lá de fora começaram a detalhar mais as musculaturas, ou seja, as meninas ficaram mais densas, mais fortes, e com o glúteo com uma forma. E qual é essa forma que eles pediram? Né? A forma em formato de gota. Ou seja, se você for ver um glúteo de uma wellness, você vai ver que a origem do glúteo dela é quase lá na metade onde encontra o isquiotibial. Então, um glúteo longo. Né? Aham. Então, além do glúteo, o quadríceps, né, proporcional, ele sendo com as suas proporções de cima até embaixo, né? Ombros largos, costas definidas, cintura fina. Né?
Pois bem. A atleta, quando olhado de frente, você precisa ver o seu glúteo médio, então o glúteo médio também bastante trabalhado. Ou seja, ela passou por uma evolução. E dentro dessa evolução... Inclui a evolução do glúteo. Inclui a evolução do glúteo e inclui várias técnicas para chegar nesse critério. Pois é, aí é que está. A evolução do glúteo da categoria do bodybuilding, que preconiza o glúteo mais trabalhado em termos de muscularidade, proporção e forma. Isso. Ok. E o que isso tem a ver com a elevação pélvica? Quer dizer que, meus amigos, que da mesma forma com que o professor foi buscar as informações sobre bodybuilding em seu estado de arte no início da década de 90, no interior da Temple Gym, com aquele que mudou as características do esporte, iniciando a era dos Mass Monsters, ocorreu também com a categoria Wellness a adoção das melhores estratégias para que o glúteo adotasse um formato inigualável, que são as atletas Wellness. Ou seja, ao invés de você ficar buscando apenas papers escritos por teóricos da musculação, vá buscar informações com quem obteve os melhores resultados. Assim sendo, procure as melhores atletas. Procure saber o que faz Franciele Matos, múltiplas vezes Miss Olímpia. Procure saber o que faz Ângela Borges, ambas minhas amigas, e que comigo também já treinaram. De lá para cá, elas desenvolveram as melhores técnicas e o que envolve as técnicas destas grandes atletas, Franciele? Bom, basicamente, as musculaturas do complexo do quadril alongadas, porque se elas não tiverem alongadas, o glúteo ele fica hipotônico. Elas desenvolveram também uma técnica de ativação do glúteo, né? Então preparando essa musculatura para receber a carga. E também elas compilaram uma série de exercícios, e aí a gente não coloca o melhor exercício, e sim os melhores. A combinação dos exercícios. As combinações dos exercícios, né? Então não existe o melhor exercício, aquele ou esse. Existe a combinação deles, das diferentes variáveis ali, né? O glúteo, ele é uma musculatura grande, com feixes para tudo quanto é lado. Então você precisa de variações. E foi o que essas meninas fizeram. Agachamento, levantamento terra, elevação pélvica, good morning, agachamento sumô, extensores no cabo, enfim, o agachamento a fundo. O que inclui, de novo, o agachamento a fundo, o hip thrusts, bridges, extensões do cabo, ou seja, um conglomerado de exercícios que antes de mais nada, muito antes de qualquer polêmica teórica, deram certo. Deu para entender, meus amigos? Abraço a todos. Tchau, tchau.